Como preparar a sua empresa para o crescimento? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e hoje eu vou trazer aqui um modelo de gestão para você implantar aí na sua empresa e preparar a sua empresa para o crescimento. Bem, quando eu falo preparar a empresa para o crescimento, é porque normalmente quando eu atendo pequenos e médios empresários, eu percebo que é num momento muito comum aonde a empresa acabou travando, cresceu, mas chegou num momento aonde o empresário, o empreendedor está lá sobrecarregado, com muitas atividades para fazer e normalmente com uma margem de lucro muito baixa, muito trabalho dentro da empresa, uma demanda enorme, uma empresa que depende dele para tudo, uma sobrecarga de trabalho, e esse empresário muitas vezes não entende o que realmente precisa ser feito dentro da sua empresa para que a sua empresa continue crescendo. Se esse é o seu caso, já curte o vídeo, se inscreva aqui no canal, porque nesse canal nós falamos sobre gestão, sobre liderança e sobre como criar uma estrutura para que a sua empresa cresça e tenha melhores resultados. Bem, no modelo de gestão que eu levo para as minhas consultorias, para as minhas mentorias, eu trabalho pilares essenciais que são a estrutura que vão segurar o crescimento dessa empresa. E hoje eu quero falar com você sobre alguns desses pilares. Eu vou falar com vocês sobre pessoas, sobre processos e sobre tecnologia para que você tenha mais performance e melhor resultado, tá? Então vamos lá. Começando pelas pessoas. Toda empresa é formada por pessoas e é o capital humano a maior base aonde você precisa trabalhar dentro da sua empresa. Você precisa olhar para a sua empresa e colocar a pessoa certa no lugar certo, fazendo a atividade correta. E como é que eu faço isso, Gisele? Como que eu vou saber quem é a pessoa certa, qual é o lugar certo? É confuso para mim. Olhando para a tua empresa hoje, o que você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar um organograma. Eu vou deixar aqui um card com um vídeo onde eu ensino a fazer um organograma. Então, você precisa criar um organograma, uma estrutura dentro da sua empresa, para você entender quem é você na fila do pão e quem são as pessoas aí dentro da sua empresa, tá? Se você tem 1, 2, 5, 10 colaboradores. Quem está em cada caixinha? Feito isso, você precisa estabelecer a responsabilidade chave de cada função. Ou seja, você precisa escrever qual é a responsabilidade da pessoa em cada função. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui para ficar bem claro e bem didático para você. Olha só, você colocou lá, bom, você na função de diretor ou na função de presidente, aí você tem lá financeiro, comercial, administrativo, recursos humanos, marketing, vendas, enfim, você tem uma estrutura dentro da sua empresa. Você tem a sua função, você colocou as caixinhas ali, né, basicamente dos departamentos da empresa, e aí você vai colocar o nome de quem cuida de cada um desses departamentos. A Ana cuida do financeiro, o Rodrigo cuida do marketing, a Ana também cuida aqui do administrativo, coloca os nomes. Feito isso, relaciona a responsabilidade chave de cada um, mas não tudo que a pessoa faz, dentro de cada uma dessas caixinhas, para você entender, para ficar mais claro. Isso é um mapeamento de funções da sua empresa, tá bom?
Então você já tem aí, a hora que você concluir isso, você já tem um mapa da estrutura organizacional da sua empresa, para você saber o que? A pessoa certa. Quem são as pessoas que eu tenho hoje? Tá cada uma no quadradinho correto aí do organograma? Ou eu preciso mudar? Ou a Ana, por exemplo, está no financeiro, mas dentro dessa atividade dela aqui, ela está fazendo atividade lá da operação. Se isso está acontecendo, você precisa tirar essa atividade da Ana e dar para quem cuida da operação, tá bem? Então precisa criar essa estrutura organizacional. Feito isso, você já sabe quem é a pessoa certa no lugar certo. E quando você for definir esse lugar certo, entenda também se essa pessoa que você está colocando aí tem conhecimento, habilidades e atitudes para estar nesse lugar. Por exemplo, não adianta você colocar a Kelly lá no comercial se a Kelly não tem perfil para vendas, não tem atitudes de um vendedor, de pegar o telefone e ligar se precisa, de mandar a mensagem para o cliente, de cobrar esse cliente, de fazer follow-up de proposta enviada. Se a Kelly nem gosta de falar no telefone, não tem habilidade para poder escrever aí no WhatsApp, não adianta colocar a Kelly no comercial. Você precisa olhar para dentro da tua empresa e colocar a pessoa certa, que é a Kelly, no lugar certo, aonde ela não tenha que ter tanta interação com o cliente. Ficou claro? Então eu preciso ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo a atividade certa. Quando nós olhamos para o fazer a atividade certa, nós vamos olhar para o como. Como fazer qualquer coisa. E o como fazer qualquer coisa já vai aí para o segundo pilar do nosso trabalho, que são os processos. Então, você precisa padronizar os processos da sua empresa. Mas presta atenção, porque não é de qualquer jeito que a gente padroniza, tá? Você precisa padronizar os processos de uma forma inteligente, ou seja, criar padrão para aquilo que realmente vai impactar na produção, vai impactar na prestação de serviço, vai impactar na atividade raiz da sua empresa. Gerar uma fatura, impacta ou não impacta no seu cliente? Impacta, então tem que ter processo. Entregar o produto no cliente, impacta ou não impacta? Impacta, tem que ter processo. Agora, protocolar o documento na contabilidade, impacta ou não impacta? Não impacta no teu cliente final. Então, não é prioridade ter processo para isso. Lá na frente você pode criar, se você tiver uma cultura de trabalhar com processos. Mas nesse início, você precisa padronizar de uma forma inteligente. Processos inteligentes aumentam a produtividade e não engessam a estrutura da empresa. É com esse olhar que você precisa padronizar. Então, o que você precisa padronizar na sua empresa? Olha para o financeiro. Quais são as atividades críticas do financeiro que impacta no funcionamento da empresa? Contas a pagar, contas a receber, cobrança. Financeiro não pode ficar sem ter essa estrutura base. Padroniza. Marketing, vendas. Precisa ter um processo comercial aí, gente, de captação de lead, de qualificação de lead, de vendas, de pós-venda, de revenda. Eu vejo tanto dos meus clientes que acabam criando toda uma estrutura comercial, tem bacana, um processo bem legal, captam muito cliente, mas não trabalham a carteira de clientes, não trabalha a revenda para o mesmo cliente. Então, olha só, quanto tempo, energia e dinheiro você gasta para trazer um cliente para a sua empresa e você não vende novamente para esse cliente. Eu fico louca de ver, por exemplo, minha filha, ela tem 6 anos.
Todos os anos nós fazemos uma festinha de aniversário para ela. Então, durante 4 anos já consecutivos, a gente alugou a decoração no mesmo lugar. A gente comprou o bolo e os doces da mesma pessoa. Agora, você acha que essa pessoa, ela me ligou, me mandou uma mensagem e disse: Oi, está chegando o aniversário da sua filha. Você vai querer contratar a decoração? Ou quer ver o nosso cardápio atualizado? Escreve aí para mim nos comentários. Você acha que a pessoa entrou em contato comigo, sim ou não? É claro que não, claro que não. Eu liguei para a pessoa, eu procurei, eu pedi a cotação para ela e para outras, acabei fechando com a mesma. Mas você entende a oportunidade que você tem quando você tem um processo claro de comercial, aonde você vai trabalhar a carteira de clientes, precisa ter processo comercial. Precisa ter um processo de pós-vendas para entender se o cliente está satisfeito ou não satisfeito. O que você precisa fazer para você melhorar a experiência do seu cliente? Recentemente eu fiquei impressionada. Eu comprei uma medicação na farmácia, fiquei doente, comprei uma medicação na farmácia, antibióticos, e a farmacêutica perguntou se ela poderia entrar em contato posteriormente comigo para saber. Deu o tempo que terminou o meu antibiótico, eu recebi uma mensagem da farmácia falando: Olá, Gisele, tudo bem? Aqui é da farmácia. Nós queremos saber se o tratamento deu certo, se você está bem. Isso é processo de pós-vendas, que trabalha a experiência do cliente. Agora eu te pergunto, como é que você está tratando o seu pós-vendas? Como é que você está tratando a experiência do seu cliente? E quando eu falo do pilar processos, nós ainda temos que trabalhar o nosso processo de gestão de pessoas, que é recrutamento, seleção, integração desse novo colaborador, o processo de treinamento e desenvolvimento desse colaborador dentro da empresa, porque é preciso manter o machado afiado. A gente precisa treinar continuamente a nossa equipe para que a nossa equipe saiba o que fazer e não fique perguntando para você toda hora. Você tem processos administrativos na sua empresa que precisam ser padronizados, processos jurídicos que precisam ser padronizados, processos contábeis que precisam ser padronizados, além, é claro, da sua operação. Se você presta serviço, da sua fabricação, se você tem uma indústria, da sua área de vendas operacional, de loja, se você tem um comércio. Todos esses processos precisam ser minimamente padronizados. Por quê? Para que eu tenha performance e resultado, eu preciso ter a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a atividade correta. E se você é dono, dona de empresa e precisa criar essa estrutura dentro da sua empresa que permita o crescimento e a escala do seu negócio, eu convido você a vir conhecer o programa de implementação Estrutura Escalável, que é um programa que eu criei com meus mais de 25 anos de experiência, estruturando processos e empresas para o crescimento, para ajudar você, dono, dona de uma pequena empresa, de uma média empresa, a ter mais organização e mais lucro para o seu negócio. Quer conhecer como funciona? Clica no link que está aparecendo aqui na descrição e venha conhecer esse programa que tem mudado a estrutura de muitas empresas em todo o Brasil. Agora vamos falar do pilar tecnologia. Se você aí na sua empresa não usa a inteligência artificial, as famosas IAs, você está muito atrasado, muito atrasado. Você precisa olhar para o teu negócio e entender o que dá para automatizar, o que dá para melhorar. Ah, olha só, se eu colocar aqui no meu comercial um CRM, um sistema que já tem lá um robô que conversa com a pessoa quando ela chega e que já cadastra automaticamente as informações dela no meu sistema, eu ganho performance na hora de qualificar esse lead e de vender para esse lead top.
ganhou produtividade. Usa um sistema. Tem sistemas hoje que são super baratos. Ah, Gisele, mas eu não gosto de robô, eu gosto do atendimento humanizado. Tudo bem, dá para treinar esse robô para ele fazer a prévia do atendimento humanizado. Qualifica esse lead com o robô e depois trabalha no seu processo comercial para você atender bem o seu cliente, de uma forma única, de uma forma personalizada. Olha para a tua empresa e veja mais o que dá para você automatizar na sua prestação de serviço, na sua área de fabricação, no seu ponto lá de vendas. Entenda, puxa vida, lá na minha loja eu posso captar a informação da pessoa que comprou, colocar no sistema e eu posso toda semana alimentar essa pessoa com oferta. Ótimo, faça isso. Ah, eu posso colocar aqui na minha área operacional uma máquina que melhora o trabalho. Faça. A tecnologia, ela está aqui para potencializar a produtividade dentro da sua empresa. Então, você precisa ter tempo de olhar para o seu negócio de uma forma estratégica e de automatizar aquilo que você consegue automatizar para você ter mais produtividade. Então, recapitulando aqui, 3 pilares que nós falamos. Pessoas. É preciso você ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo a atividade certa. E para fazer a atividade certa, você precisa ter processos claros, processos padronizados, bem definidos e uma equipe bem treinada, bem qualificada. Além disso, você precisa implementar dentro da sua empresa automações e tecnologias que vão melhorar o desempenho dessas pessoas que você tem aqui trabalhando para você hoje. Com isso, você vai ganhar o quê? Mais performance e mais resultados. E como é que você sabe que a sua empresa está tendo mais performance? Você precisa criar indicadores de performance, KPIs. Então, você precisa medir a produtividade de cada um desses processos que nós falamos aqui. Por exemplo, você vai trabalhar lá no seu financeiro, você pode medir a taxa de inadimplência. Como é que está a taxa de inadimplência hoje? Seus clientes pagam ou não pagam? Ah, Gisele, para mim não existe inadimplência, eu recebo tudo à vista, ótimo. Olha para outros lugares aí. Por exemplo, você hoje está fazendo adiantamento do cartão de crédito. Então, avalia quanto que você está perdendo com esses adiantamentos. Olha para o teu capital de giro e cria uma meta para você ter o seu capital de giro que alimente a sua empresa sem você precisar fazer adiantamento do cartão de crédito. Cria um indicador. Eu vou criar o meu capital de giro em 12 meses e monitora se você está colocando dinheiro no seu capital de giro todos os meses, como se fosse uma poupança. Essa é uma forma de você aumentar lucratividade. A lucratividade é o que sobra na sua empresa lá na última linha do seu demonstrativo de resultado do exercício, do DRE. Tá? Controle financeiro, processo financeiro, controle financeiro. Tá aí mais um indicador que você precisa criar na sua empresa. Não é só o indicador de faturamento. O indicador de faturamento é vaidade. Você olhar se você está faturando muito bem é pura vaidade. O que você precisa saber para você ter sanidade no seu processo, para você ter saúde dentro da sua empresa, é o seu indicador de lucratividade. É quantos por cento sobra na sua empresa no final do mês, depois que você já olhou e já pagou todas as contas, custos fixos, custos variáveis, impostos, taxas, tarifas, juros, enfim. Quanto está sobrando aí na tua empresa? Você sabe esse número? Você conhece esse número? Esse número que sobra aí, 10%, 20%, 30%, condiz com a margem de lucro que as empresas do seu ramo de atuação trabalham? Ou está muito abaixo? Se estiver muito abaixo, significa que você está
consumindo muito dinheiro dentro da sua empresa. Então você precisa revisar teus custos fixos, teus custos variáveis, olhar para a tua margem de contribuição para ver se está boa, se não está, para o seu lucro operacional para ver se está bom, se não está. Olha quantos indicadores financeiros eu trouxe para você até aqui. Se já valeu a pena, já curte o vídeo. Se ainda não curtiu, curte o vídeo. Curte. Porque é tão importante você curtindo o vídeo, você comentando esse vídeo, compartilhando ele, a plataforma entende que ele é relevante e que ele vai ajudar outras pessoas. Então, distribui esse vídeo para chegar até outras pessoas. Ajude outro empresário, outro empreendedor como você. Viu quantos indicadores eu falei aqui do financeiro? Olha só, vamos falar um pouquinho dos indicadores de marketing e vendas, né? Então, o indicador de vendas em si é um indicador. O indicador do custo por lead é um indicador. O custo de aquisição de clientes, o famoso CAC, é um bom indicador. E você precisa saber quanto custa cada cliente para você. A taxa de conversão, ou seja, de quantos leads chegam, quantos que eu realmente converto venda, é importante. Saber a produtividade de cada um dos seus vendedores, qual que é a meta de venda individual, qual que é a meta de venda coletiva, quanto que cada um está performando é muito importante. Estou falando de performance, tá? Indicadores, você mede. Henry Ford já dizia: quem não mede não gerencia. Quem não gerencia não cresce. Então, é importante que você tenha indicadores onde você consiga entender a performance da sua empresa e onde você consiga entender como é que você organiza quando esses indicadores não estão batendo a meta. Bem, então é importante olhar a performance. Depois que eu vi a performance, ou seja, que eu estou garantindo que a minha empresa está sendo produtiva, eu vou olhar os meus resultados. Tudo isso está ligado à performance. A performance é uma empresa mais produtiva e mais lucrativa. E como é que eu faço para a minha empresa ser mais produtiva? Você precisa fazer mais atividades, gastando menos energia. Vou repetir. Você precisa fazer mais atividades, gastando menos recurso, menos mão de obra, menos tempo, menos retrabalho. E como é que você faz isso? Trabalhando a melhoria contínua dos seus processos. Você tem processos claros na sua empresa? Puxa vida, deu um erro. O que eu faço? Vou, corrijo o erro, entendo a causa, a raiz do problema, mudo o meu processo, treino a minha equipe para que isso não aconteça de novo. Entendo que foi feito um desvio de processo, trabalho para esse desvio não acontecer mais. Por quê? Todas as vezes que você tem um desvio de processo, você vai ver isso aí na sua empresa a hora que você começar a trabalhar com processos. Tem problema lá na frente. Não cumpriu o processo, tem erro, tem reclamação de clientes, tem retrabalhos, tem custos adicionais e isso faz você perder performance, faz você perder produtividade. Qual é a outra ferramenta que você tem para melhorar a produtividade da sua empresa? Os indicadores. Quando você tem bons indicadores, com boas metas estabelecidas, se você não está atingindo essa meta, você vai fazer o quê? Um plano de ação. Você vai analisar a causa raiz do problema. Por que você não está conseguindo bater essa meta? Quais são as causas que estão impedindo você de atingir a tua meta de faturamento? Analisar mesmo, parar, sentar, entender o que está acontecendo e definir um plano de ação. O que fazer, como fazer, quando fazer, quem são os responsáveis, qual é o prazo para executar essa atividade. Quando você trabalha com indicadores e com um plano de ação, você cria um sistema de melhoria contínua dentro da sua empresa. Lembra que eu falei que eu ia ensinar aqui um modelo de gestão?
O modelo é baseado no quê? Na padronização dos processos, na equipe bem treinada, bem formada, pessoa certa no lugar certo e na melhoria contínua. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma equipe boa pra caramba, que performance, que dá resultado, produtiva. Tenho bons processos. Eu vou medir. Então, eu venho e meço indicador, e meço indicador, e meço indicador. Não bateu a meta, eu aciono o meu modelo de melhoria contínua. Vou lá analisar, vou entender onde está o problema, vou definir um plano de ação, vou corrigir o problema para que o problema não aconteça novamente. Corrigir o problema, o indicador tem que bater a meta. Ainda não bateu a meta? Talvez você tenha errado a causa raiz do problema. Vamos de novo. E tudo isso, gente, eu ensino lá no programa Estrutura Escalável, tá? Eu ensino você a criar os processos, a criar os indicadores, a fazer a reunião de performance periódica para analisar os números, a criar o plano de ação, a seguir o plano de ação, a estabelecer essa ferramenta de melhoria contínua que se chama PDCA. E eu instalo isso aí junto com você dentro da sua empresa. Quando você instala esse modelo de gestão dentro da sua empresa, você tem processos otimizados e equipes mais produtivas. Com processos otimizados e equipes mais produtivas, você tem o quê? Mais lucro. Então, olha aí o resultado melhorando. Você tem mais resultados financeiros, mais lucro, mais dinheiro sobrando aí no seu DRE, na última linha no final do mês. Você aumenta a tua margem de lucro. Você ganha em engajamento da equipe, porque você tem uma equipe mais engajada, mais parceira, que trabalha mais feliz. O Instituto Gallup fala que quando a equipe trabalha com processos, sabendo o que precisa ser feito, ela é 23% mais produtiva. Então, imagina você implantando aí dentro da sua empresa um mecanismo que vai deixar a sua equipe 23% mais produtiva. Então, você ganha em performance, você ganha lucro, resultados financeiros e operacionais, que é uma equipe trabalhando mais de uma forma muito mais parceira, de uma forma muito mais engajada e comprometida com a sua empresa. Eu entendo o seguinte, você que é empresário, você que é empreendedor, dono, dona de empresa. Quando você abriu o teu negócio, com certeza você não aprendeu tudo isso que eu falei até aqui. Você não aprendeu esse modelo de gestão. Você criou o teu negócio e começou a trabalhar. Tem muitos donos de empresa que ainda vão fazer, né, uma faculdade de administração de empresas, que vão fazer uma pós, mas o bem da verdade é que não tem teoria perfeita que sobreviva ao campo de batalha. No dia a dia da operação de um negócio, é tudo muito diferente. E no Estrutura Escalável eu trago as ferramentas que eu uso na consultoria. Tudo o beabá ali, olha, para você implantar na sua empresa. Tudo muito simples, tudo muito objetivo, prático, aplicável, relevante para o teu negócio. Você precisa dessa estrutura para a sua empresa, com certeza, muitos vídeos aqui do meu canal vão te ajudar. Mas se você precisa de um método validado, acesse esse link aqui que vai fazer toda a diferença, tá bom? Agora, se você quer aprender como criar um plano de ação, uma ata de reunião, algo que vai te ajudar a seguir essa metodologia do PDCA, assista esse vídeo aqui.